Olá, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso gratuito Estoicismo, o caminho para uma vida feliz. Eu sou Lúcia Helena Galvão, professora de filosofia há mais de 30 anos e quero te convidar para uma jornada profundamente transformadora ao longo desta semana. Você já percebeu que é muito comum estarmos sempre insatisfeitos com algo que aconteceu ou ansiosos diante do que pode acontecer, angustiados pelo que alguém nos disse ou com medo das opiniões e cobranças dos demais sobre nós. Esses são somente alguns exemplos para te mostrar como nós costumamos estar sempre condicionados pelas circunstâncias externas. Em outras palavras, colocamos a chave da nossa felicidade na mão das pessoas e dos acontecimentos da vida. Dessa forma, o que acontece fora determina como nos sentimos. Viramos escravos das circunstâncias. Mas será que essa é a única possibilidade? Claro que não. Nesse mini curso, o meu objetivo é te mostrar como o seu posicionamento interior pode te tornar mais livre e, assim, mais feliz por sua própria escolha. Ou seja, você aprenderá como conquistar a paz que só depende de você. Os filósofos estoicos da antiguidade, como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, compreenderam que a verdadeira felicidade nasce não dos fatos que nos acontecem, mas da forma como os interpretamos e da atitude que escolhemos diante deles. Eles nos ensinaram que não podemos controlar o mundo, mas podemos e devemos dominar a nós mesmos. Que a vida é feita de desafios, mas que há uma beleza extraordinária em manter a serenidade diante da tempestade. Epiteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. E isso, eu garanto a vocês, muda tudo. É exatamente por isso que escolhemos esse tema, o estoicismo, para as nossas aulas desta semana. Uma vida exterior organizada no tempo, nos estudos, nas tarefas, na convivência, nasce antes de tudo de uma vida interior organizada. E o estoicismo é uma verdadeira escola de vida interior. Agora, permita-me te contar algo muito especial. Como alguns já sabem, eu tenho um curso online chamado Os 4 Degraus para uma Vida Organizada. Ele é formado por 4 pilares fundamentais para quem deseja dominar a vida e concretizar seus sonhos: técnicas de estudo, administração do tempo, agenda estoica e a arte de preparar apresentações. Em breve, abriremos uma nova turma deste curso. E é tradição, antes da abertura das inscrições, oferecermos um evento gratuito como este, para que mais pessoas possam ter um contato inicial com esse caminho. Esta semana será uma excelente mostra de que a organização da vida não é apenas uma questão de técnicas, mas de um posicionamento interior que depende de nós mesmos. Então, te faço um convite. Escolha um ambiente tranquilo, separe um caderno, desligue as distrações e entregue-se com profundidade a esta experiência. Vamos então falar sobre a nossa primeira aula do curso Estoicismo, o caminho para uma vida feliz, onde nós vamos trabalhar com 3 episódios. O primeiro deles se chama A Vida como um Campo de Treinamento, onde nós vamos nos basear num pensamento do filósofo estoico Epiteto. Vocês já ouviram falar desse filósofo? Ele foi um escravo de um amo bastante cruel e nem por isso ele deixou de ser uma alma livre, uma alma que soube se sobrepor às circunstâncias e se manter fiel aos seus princípios. Grande parte da sua vida submetida a uma situação bastante complexa e ainda assim um homem virtuoso. Epiteto ele tem uma frase que diz o seguinte: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Vejam que interessante essa frase, vou repetir. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Vou contar 2 pequenas historinhas para vocês. Uma de um navio. Esse navio está em alto mar e de repente vem uma tempestade. Há ondas bastante grandes e o navio se agita muito e há um vento forte. E há 2 passageiros nesse navio. O primeiro está desesperado
em completo pânico. E o outro, apesar de preocupado, está bastante tranquilo, olha a paisagem, vê se há algo a fazer e se mantém sob controle, atento a qualquer coisa que possa ser feita, mas tranquilo. Veja bem, a tempestade é a mesma, ou seja, as causas que afetaram ambos foram exatamente as mesmas, mas a resposta que eles deram foi inteiramente diferente. Se houver alguma coisa necessária a fazer nesse navio para evitar que ele afunde, o passageiro 1 não tem condições emocionais de fazer e o 2 está plenamente preparado. Portanto, no que depender dele, o navio não afundará. No que estiver dentro do controle dele, o navio não afundará. Enquanto que o primeiro, o que depender dele, ele não vai ter condições de fazer. Porque a sua reação é tão ruim que ele fica totalmente incapacitado de fazer qualquer coisa em proveito próprio, para salvar a sua própria pele, dadas as péssimas condições emocionais em que ele se permitiu estar. Então nós vemos a causa a mesma, o efeito sobre o ser humano muito diferenciado. O que nós podemos perceber aí? Que existe a possibilidade de respondermos de maneira diferente aos mesmos estímulos. Uma pessoa que passa por algo muito parecido com aquilo que você passou, não necessariamente vai reagir como você reagiu. Tem gente que passa por uma situação difícil e sai do outro lado maior do que entrou, consegue se fortalecer, consegue superar e sair maior do que entrou. E tem gente que é abatido pelas dificuldades. A outra historinha que vou contar para vocês tem muito a ver com isso também, para que a gente consolide essa reflexão. Diz que havia um homem que tinha uma doença do alcoolismo. Ele era um alcoólatra, quanto mais, e isso destruiu a sua vida pessoal. E ele teve 2 filhos. Os seus filhos, na idade adulta, um deles se tornou alcoólatra. Quando perguntavam para ele, por que você é assim? Ele dizia, por causa do meu pai. Ou seja, a circunstância do pai dele fez com que ele replicasse na vida dele o mesmo comportamento, apesar dele ver todas as consequências, a resposta dele foi no sentido de replicar o mesmo comportamento e destruir a sua vida assim como o pai destruiu. O outro irmão nunca bebeu em toda a sua vida, era absolutamente abstêmio. Quando perguntavam para ele, por que você é assim? Ele respondia, por causa do meu pai. Ou seja, um único estímulo fez com que um respondesse de uma maneira absolutamente inadequada, destruindo a sua vida, e o outro de uma maneira absolutamente adequada, construindo a sua vida da forma mais saudável possível. Então, mais uma vez, reforçamos a ideia de que as circunstâncias são as mesmas, mas cada ser humano tem uma possibilidade muito diferenciada de responder. Todos nós temos muitas alternativas de resposta. Há aquilo que não depende de nós, que é a tempestade, que é o pai alcoólatra, e é aquilo que depende de nós, que é a maneira como respondemos a isso. Reflitam sobre isso. E uma última historinha que gosto bastante também e que ilustra isso muito bem. Eu, quando dou o meu curso de técnicas de estudo, costumo dizer que histórias são muito boas, porque talvez vocês esqueçam tudo o que eu venha dizer aqui, mas essas histórias provavelmente ficarão na sua memória. Conta-se que um dia um cavalo, que já era um cavalo mais ou menos idoso, caiu num buraco. E as pessoas olharam e disseram, nossa, vai ser difícil tirar esse cavalo daí. Ele não é muito magro, não vai ser fácil. E ele já é um cavalo tão idoso, não vale a pena fazer todo esse esforço. Mas não vamos deixar ele morrer à míngua aí. Vamos jogar terra, porque assim ele é soterrado e morre mais rápido. E essas pessoas tão boazinhas, né, entre aspas, começaram a jogar terra sobre o cavalo. Só que o cavalo não se conformou com isso e começou a relinchar e a pular. E aí a terra que jogavam sobre ele caía debaixo das suas patas e ele ia pisoteando. Jogavam mais terra, ele não se conformava, relinchava e pulava. A terra que jogaram sobre ele caía sobre as suas patas e ele ia pisoteando e concretando, né, fazendo com que elas ficassem duras debaixo dos seus pés. E assim foi, mais terra e ele pisoteando, até que aquele poço se tornou raso
o suficiente para que ele atingisse a borda e saísse. Agora imaginem vocês, se ele tivesse ficado lá embaixo, se lamuriando, porque as pessoas foram ingratas a ponto de jogarem terra sobre ele, teria morrido soterrado. A maneira como ele reagiu, de não aceitar essas circunstâncias, fez com que a mesma coisa que o condenaria o salvasse. A mesma circunstância que poderia tê-lo matado foi a circunstância que o resgatou, que o salvou, pela maneira como ele reagiu. Então é interessante que a gente observe isso. Na maior parte das situações da nossa vida complicadas que vivemos, que nos trazem dores, que nos trazem prejuízos, quando nos perguntam por que você sofreu tudo isso, a gente responde porque aconteceu tal coisa comigo. A gente não para pensar que não foi porque aconteceu tal coisa conosco, foi porque a nossa resposta a tal coisa não foi a melhor possível. Poderia ter sido muito melhor. Poderíamos ter saído com muito menos sofrimento se tivéssemos uma resposta mais adequada, mais inteligente. Se tivéssemos mantido o domínio da razão nessa situação concreta. Essas vão dizer, é muito difícil manter o domínio da razão numa situação complexa. Concordo com você. Sabe então o que você faz? Mantenha o domínio da razão em situações simples, porque assim você vai treinando. Quando derrama o leite e suja todo o seu fogão, mantenha o domínio da razão aí e fique tranquilo. Quando o filho atrasa para colocar o uniforme do colégio, mantenha o domínio da razão aí e fique tranquilo. Quando você está com pressa e pega o engarrafamento, mantenha o domínio da razão e fique tranquilo. Porque essas pequenas circunstâncias da vida vão te treinando para se manter lúcido diante das dificuldades. Quando vierem as grandes dificuldades, você, lúcido, pode escolher a melhor reação. E a melhor reação pode fazer com que você saia do problema o mais rápido possível e da melhor maneira possível, como aconteceu com o cavalo. Então, isso tem a ver com o estoicismo. Isso é uma máxima que é dita por Epiteto, como também por Marco Aurélio, como também por Sêneca, de que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Essas duas coisas são duas listas, uma muito grande e a outra bastante pequena. As coisas que não dependem de nós é tudo que nos atinge do lado de fora. Se chove ou faz sol, se encontramos pessoas bem ou mal-humoradas, se encontramos pessoas que nos tratam bem ou mal, se o nosso pai é alcoólatra ou abstêmio, se faz ou não uma tempestade em alto mar quando estamos no barco, se jogam ou não terra sobre nós, é uma série de coisas que não dependem de nós. E o que depende de nós é a nossa resposta a todas essas coisas. Então, quando acontecem coisas que não dependem de nós, segundo o estoicismo, não devemos perder muito tempo, nem nos entristecendo, nem nos alegrando com essas coisas. Nós devemos nos dedicar àquilo que depende de nós, em dar a melhor resposta possível. Reitero, nem se entristecendo, nem se alegrando. E às vezes também a euforia é tão prejudicial quanto a tristeza. Seja lá o que for que venha de fora, você ganhou na loto sozinho, cuidado. Cuidado com a euforia, que pode te levar a fazer muitas bobagens. Manter o domínio da razão e administrar essa situação da melhor maneira possível, hierarquizando prioridades e pensando com lucidez. Seja lá o que for que venha do lado de fora. Não depende de mim, mas no que depende de mim, eu farei o meu melhor. Isso consiste, segundo essa corrente estoica, numa vida feliz. Um homem feliz é aquele que pode chegar na frente do espelho e dizer: em tudo que dependeu de mim no dia de hoje, eu dei o meu melhor. É aquilo que chamamos de excelência, ir ao limite das nossas possibilidades em tudo que nos corresponde. Em primeiro lugar, estar presente, ou seja, lúcido. Corpo, mente e alma juntos. Presente, lúcido, para poder saber quais são as melhores saídas. Ou seja, procurar estar inteiro em cada momento da nossa vida. Corpo, alma e mente juntos. Tá? E, em segundo lugar, escolher as melhores alternativas.
Isso vai fazer com que você esteja sempre em paz consigo mesmo. Porque apesar de acontecerem circunstâncias que às vezes são duras, às vezes são difíceis, no que dependeu de você, você fez o melhor. Quando você faz isso, as circunstâncias mais difíceis do mundo se tornam menos difíceis. As situações mais dramáticas do mundo se tornam menos dramáticas. Vocês já devem ter ouvido falar de um filme bastante bonito chamado A Lista de Schindler, onde conta a história desse homem, Schindler, que era um pequeno industrial que no meio da Alemanha nazista conseguiu criar um artifício para salvar a si próprio e salvar uma quantidade muito grande de famílias judaicas que estavam sendo mandadas para campos de concentração. Então, vários judeus, ele deu um jeito de salvá-los, mantendo a lucidez e naquilo que lhe correspondia, dando as melhores respostas. Ou seja, está colocado aquilo que não depende de mim. É um sistema opressor, maluco e assassino. Agora vamos ver se aquilo que depende de mim, eu posso fazer alguma coisa. E sempre pode. E sempre há uma alternativa melhor, mesmo numa situação dramática como essa. Às vezes nós vemos um espetáculo, um local, onde por uma tragédia pega fogo. Às vezes as pessoas morrem mais pisoteadas do que queimadas. Sabe por quê? A maioria das pessoas, se não a totalidade, entra em pânico. E no pânico não raciocinamos, não sabemos dar respostas inteligentes. Uma pessoa que se mantivesse lúcida aí salvaria a si próprio e talvez mais um conjunto de pessoas à sua volta. Mas é muito difícil que você encontre alguém lúcido numa situação como essa. Então a lucidez é a capacidade de dar as melhores respostas possíveis àquilo que depende de nós. E sempre encontramos as melhores alternativas, por muito dramática que seja a situação. E aí eu ficaria aqui o dia inteiro só dando exemplos para vocês de pessoas que já fizeram isso. Então a felicidade consiste em chegar à noite e dizer: em tudo aquilo que dependia de mim, eu fiz o melhor. Isso é muito importante que a gente procure assimilar e começar a treinar no nosso dia a dia, manter a lucidez diante de pequenas situações de adversidades, porque isso forma musculatura, como se você fosse a uma academia. Isso forma musculatura e te prepara para adversidades maiores e faz com que as dificuldades da vida fiquem muito mais amenas, muito mais fáceis de suportar, muito mais fáceis de tolerar, muito mais fáceis de sairmos do outro lado maiores do que entramos, que é o desejável, que as dificuldades nos façam crescer, que saiamos do outro lado maiores do que entramos. Bom, então vamos fazer um exercício mental que eu gostaria de deixar para vocês como uma forma de pensarmos sobre esse ensinamento, trazendo para dentro da nossa vida. Então parem para pensar em algo que está incomodando vocês nesse momento. Pode ser uma situação familiar, pode ser uma situação de trabalho, ou, sei lá, algum problema financeiro, alguma coisa que está incomodando você. Tente dividir nessa situação o que não depende de você e o que depende de você, com bastante sensatez. Que às vezes um problema financeiro nós tendemos, por exemplo, a nos vitimizar. Ah, eu ganho muito pouco. Tá certo, você ganha muito pouco, vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Mas às vezes o problema não é só esse. Às vezes o problema é que você tem o vício de gastar o dobro daquilo que ganha. Ganha X, gasta 2X. Se ganhasse 20X, gastaria 40X. Ou seja, não é só naquilo que não depende de você que você está sofrendo. Está sofrendo por aquilo que depende de você e você está agindo sem lucidez de forma insensata. Então você tem que pegar as situações e ver um problema familiar. Bom, o comportamento de fulano me incomoda, mas esse comportamento de fulano não foi gerado também por uma série de respostas que eu dei a ele, atravessadas, uma série de posturas inadequadas que eu tive? Isso realmente só vem de fora? Ou isso foi construído por mim? Por uma série de comportamentos inadequados que eu tive. Então não é tão fácil fazer essa divisão. Você tem que ter bastante solidez, bastante sensatez. E isso realmente não dependeu de mim. Agora, isso aqui depende. E no que depende, como eu posso me posicionar melhor?
de tal forma a dissolver e a superar esse conflito. Ou seja, uma postura que realmente te leve do outro lado. Veja bem, é importante que tenham consciência disso. Muitas vezes vivemos o conflito e não queremos nos livrar dele. Temos um vício de viver criando confusões na nossa vida como uma forma de entretenimento. Então, às vezes, não queremos sair dos conflitos. Isso também é uma coisa que você tem que perceber. Diante dos conflitos, das situações delicadas da minha vida, eu quero sair? Quero. Se eu quero, quais são as respostas que são mais adequadas que eu poderia dar, pensando com lucidez. Se fosse um amigo que me contasse essa história e eu, com lucidez, fosse aconselhar alguma coisa a ele, o que eu aconselharia? Então, pense a respeito do que depende de você em relação a essas coisas. Quais são as melhores alternativas que você poderia adotar? Isso é um bom exercício. Sente agora, pegue os seus problemas maiores da vida nesse momento e pense nesses termos. Isso é a aplicação do ensinamento estoico à vida. É o que eu faço no meu curso da Agenda Estoica. A aplicação do ensinamento estoico à vida a partir de agora. Então, perguntar o que está sob meu controle e procurar me posicionar melhor. Algumas coisas que são interessantes para que a gente chegue à conclusão. O estoico, o pensador estoico, ele não é frio, ele é lúcido. Não pensem que ele não tem emoções, que ele não tem sentimentos. Ele tem. Ele simplesmente é capaz de controlar as suas emoções, os seus sentimentos, na hora em que isso é necessário. Há momentos para que os sentimentos venham à tona. Um momento de carinho, um momento de calidez, um momento onde você precisa expressar. Há momentos onde os sentimentos têm que ficar sob controle e a razão vir à tona. Se você deixa os sentimentos e as emoções tomarem a frente em todos os momentos, você vai ter respostas muito inadequadas. Então, o estoico sabe se expressar de maneira cálida, ele sabe ser carinhoso, ele tem sentimentos e muitos. Só que ele sabe controlar os sentimentos e as emoções na hora que isso é necessário. É como uma gangorra. Em situações muito difíceis, quando as emoções sobem, a razão desce. Uma pessoa que está muito assustada, com muito medo, ou muito colérica, ou apaixonada, ela em geral não raciocina. Quando você controla essas emoções, a razão sobe e você tem lucidez para poder tomar as melhores decisões. Então não se trata de anular as emoções e os sentimentos. Trata-se de controlá-los para usá-los na medida certa e na hora certa. Outra coisa então, com frieza se colocar diante da situação e perguntar: eu posso mudar essa circunstância? Posso, então mudo. Não posso mudar essa circunstância, então mudo a mim mesmo. Mudo a maneira como eu estou me posicionando diante dela e ela vai ficar minimizada. Sempre ter essas duas perguntas. Posso mudar essa situação? Posso, então mudo, o mais rápido possível. Não posso, mudo eu. Mudo a minha postura diante dela. Mudo a maneira como estou me posicionando diante dela. Para me posicionar de uma maneira mais lúcida, mais humana, mais inteligente. Então, como fechamento, eu gostaria de deixar para vocês essa lição de autodomínio que a gente pratica no dia a dia, para que as coisas que dependem de nós sejam as mais humanas possíveis, para que nós possamos chegar ao final do dia e dizer: tudo aquilo que eu pude fazer, tudo que dependia de mim, eu fiz o meu melhor. Portanto, estou em paz com céus e terra, durmo o sono dos justos. E já não estou mais um joguete na mão das circunstâncias. Eu sou capaz de enfrentar as circunstâncias da melhor maneira possível. E talvez lá na frente eu diga: graças a essa circunstância eu cresci muito. Graças a essa circunstância eu sou um ser humano muito mais maduro. Se não fosse ela, eu não seria o que eu sou. Talvez lá na frente, passado o calor do momento, eu chegue à conclusão que isso foi benéfico, porque me fez crescer demais. Reflitam sobre isso. Voltamos no nosso próximo encontro. Na quarta-feira, após você ter praticado e refletido sobre o que propomos na aula de hoje, vamos tratar sobre mais alguns ensinamentos bastante práticos do estoicismo. Escreva os seus comentários e dúvidas no chat abaixo e eu responderei nos próximos dias.
E se você já conseguiu colocar em prática o que aprendeu nas aulas, compartilhe conosco como foi a sua experiência. Até a próxima aula!